Oi, eu sou a Gabi e hoje eu vou falar de mais uma personalidade da mitologia, só que hoje a gente vai focar na mitologia grega para falar da deusa Circe. Como toda mitologia, principalmente a grega, existem várias vertentes e várias versões de cada história, mas a história da Circe eu vou focar nesse livro aqui que eu ganhei da editora Planeta, que chama Circe e vai contar a história dela pela visão dela. Então a própria Circe conta a história dela aqui nesse livro. Como já dá pra ver pelo subtítulo desse livro, ela é toda bruxona, porque ó, tá escrito feiticeira, bruxa, entre o castigo dos deuses e o amor dos homens. Então, tipo, ela era uma deusa e uma feiticeira. Inclusive, ela foi uma das primeiras feiticeiras, uma das primeiras bruxas do mundo, de acordo com a mitologia grega. Nesse livro, ela é a filha da Naia de Perseis e do titã Hélio, que é o Sol. Ela é a filha mais velha do casal, só que ela nasceu meio estranha aos olhos dos titãs e dos deuses, então ninguém gostava muito dela. Pra começar, a voz dela era muito aguda, muito diferente, e no decorrer da história a gente vê o Hermes, o deus Hermes, contando pra ela que a voz dela é uma voz de mortal. Então ela não tem uma voz de titã ou uma voz de deus, ela tem voz de mortal. E é por isso que os mortais não se assustavam tanto quando a encontravam. Aí ela teve dois irmãos gêmeos, que é a Pasífae e o Perses. Eu não sei se eu tô falando os nomes direito, mas é como eu leio. E depois teve o irmão mais novo dela, que é o Aietes. E esses três mais novos, eles eram muito queridos, principalmente o Aietes, o mais novo de todos. Ele conquistou o amor do pai, o amor dos outros titãs, o amor de todo mundo queria fazer favores pra ele e tudo mais. E assim ele foi, tipo, virando poderoso, ele acabou virando rei. Os gêmeos também viraram rei e rainha. A Pasífae, inclusive, é a mãe do Minotauro. Então já temos aí personagens mais conhecidos na história. Porque se for pensar, a Circe é uma deusa, né? Uma filha de titãs. Então a história dela dura muitos e muitos e muitos anos. Ela passa por muitos acontecimentos. Mas durante muitos anos do começo da vida dela, ela não sabia que era uma bruxa. Ela não tinha nem ideia de que isso podia acontecer. O primeiro indício que ela teve de que ela tinha algum poder foi quando ela transformou Glauco, que era um simples mortal, um humano qualquer, em Deus. E ela fez isso usando uma plantinha especial, a fármaca, que essa planta nasceu do sangue de Cronos, quando ele foi derrotado por Zeus. Então é óbvio que essa planta, essa florzinha aí, tem muitas propriedades mágicas. Só que a Circe não sabia disso. E depois que ela transforma o Glauco, ela também transforma a Scylla, que era outra ninfa que se apaixonou por Glauco, Glauco se apaixonou por ela, e a Circe ficou, ué, eu transformei você em Deus pra ficar comigo, não pra ficar com ela. Então ela transformou a Scylla num monstro. Do mesmo jeito que ela transformou o Glauco, que ela pegou as florzinhas, a fármaca, e ela espremeu lá e desejou que ele revelasse quem ele é de verdade, que era um deus, ele fez com a Scylla, que desejou que ela revelasse quem ela realmente é, que era uma monstra com muitas cabeças e tentáculos e uma pessoa horrível, uma ninfa horrível. E foi isso que aconteceu com a Scylla, quando ela entrou na água com a fármaca espremida. E depois que a Circe confessou pro pai dela, Hélio, que ela fez isso por vontade própria, os irmãos estralaram assim e falaram, opa, ela também é uma feiticeira. Porque os três irmãos dela já sabiam disso e nunca comentaram com ela. Porque como ela era meio estranha, acharam que ela era, tipo, a estranha da família. Inclusive os gêmeos nunca gostaram da Circe. Eles pegavam no pé dela o dia inteiro, o tempo inteiro, por anos a fio. Só o Aietes era mais amigável com ela e mesmo assim ele nunca comentou com ela. Mas aí quando ela assumiu que transformou tanto Glauco quanto a Scylla em outras coisas usando magia, o conselho do Olimpo, ou seja, Zeus, Atena, Hera, se reuniu para decidir o que ia fazer com essa feiticeira que usava os poderes dela pro mal. E isolaram ela numa ilha, a ilha de Eana. E por muitos e muitos anos ela ficou presa nessa ilha. E ela começou a aprimorar essa magia que ela tinha dentro dela. Então ela começou a estudar mais as plantas da ilha, as fases da lua, as raízes, as folhas, as flores, o que usar para cada feitiço, o que usar em cada poção, como colocar a intenção que ela queria, como fazer uma coisa virar outra, como transformar um sapo num cachorro e por aí vai. E ela aprendeu muita coisa. Ela virou, tipo, muito mais poderosa que os três irmãos dela, porque ela estudava mesmo. Os irmãos sabiam uma coisinha ou outra, assim, né, porque eles também tinham essa magia. O Aietes, que parecia ser muito bonzinho, se transformou num terrível tirano, um cara horrível, você não ia querer encontrar com ele ou morar no reino dele. E a Circe
continuou na ilha dela, estudando e tudo mais, até que ela teve um filho com ninguém mais, ninguém menos do que Odisseu, o famoso Odisseu. Acho que todo mundo já ouviu falar o nome dele, né? Só que nessa versão do livro a gente conhece o lado da Circe, porque nos outros contos de Odisseu ele sempre domina a deusa bruxa e faz ela implorar por perdão. E aqui não é bem isso que acontece não, sabe? E eu prefiro mil vezes essa história, inclusive, porque eu duvido que uma deusa ia fazer o que fez por eles. Apesar de sim, ela dormiu com ele, inclusive engravidou dele. Como eu já falei aqui, ela teve um filho dele. Mas ela tava no controle da situação toda. Então eu achei muito legal poder ver esse lado da Circe mesmo, ela contando a história dela, pelos olhos dela, e como a história realmente deve ter acontecido, não é mesmo? E esse foi só um resumo da história do livro e um pouquinho sobre a Circe, que eu achei uma mulher deusa maravilhosa. Então assim, eu super recomendo que vocês comprem esse livro pra ler, porque ele tá muito bonito. Ele tá muito legal de ler, a história é muito legal, parece que vai ser tipo monótono pra caramba ela largada na ilha, não! É incrível, sério, eu super recomendo a leitura da Circe pra conhecer mais a história dessa deusa, dessa titã, dessa bruxa feiticeira maravilhosa. Super recomendo. Agora, se você é fã de quadrinhos, você com certeza já ouviu o nome Circe em algum lugar e já conseguiu associar o motivo de eu estar usando esta camiseta da Mulher Maravilha. Porque Circe é uma das principais vilãs da Mulher Maravilha. Acho que como vocês já devem saber, pelo menos a maioria de vocês, a Mulher Maravilha tá inserida na mitologia grega que a DC pegou pra ela, por assim dizer, né? Tem versões que ela é filha de Zeus, tem versões que ela derrota o Ares e vira a deusa da guerra. Então assim, a Mulher Maravilha é da mitologia grega. E eu acho muito incrível que eles pegaram a Circe, que é uma deusa minúscula, é uma deusa muito pequena, poucas pessoas conhecem, pra colocar como a principal vilã dela. E o mais legal é isso que eu tava falando até agora, porque além de deusa, ela também é bruxa, ela também é feiticeira. E eles trouxeram isso pra personagem da DC, o que é muito legal. Então ela tem poderes incríveis, bem parecido com os poderes que eu falei que ela tem no livro, tipo de transformar uma coisa em outra, de usar feitiços, poções e tudo mais. E os poderes da Circe, vilã da DC, são magia negra, absorção de poderes, telecinese e telepatia. Óbvio que usando a magia ela consegue ter muitas capacidades, né, muitos poderes, como por exemplo, manipular a realidade, manipular a matéria, absorver poderes, projetar seu plano astral em qualquer dimensão e transformar homens em bestas. Essa parte dela transformar homens em bestas é muito importante porque na história tem uma parte que ela começa a transformar todos os homens que atracam na ilha dela em porcos. Porque a primeira vez que um navio chegou lá, ela tentou ser super receptiva, né? Nunca aparecia ninguém lá. Ela foi super receptiva e tudo mais e foi estuprada. Então ela pensou, não tem mais ninguém bonzinho aqui nessa ilha, se os homens quiserem vir, eles vão virar porco. E ela transformava todos os homens que atracavam lá em porcos. Então é muito legal ter essa relação também como um dos principais poderes da nossa vilã Circe. Me conta aqui embaixo se você já conhecia a Circe, seja pela mitologia grega, seja pela DC. Me conta o que você já sabia dela, se você sabe mais alguma coisa além do que eu falei aqui no vídeo. Compre esse livro também que tá muito legal, é uma leitura muito gostosa. E não esquece de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu soltar vídeo novo. Deixa o seu like aqui nesse vídeo porque me ajuda muito, 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 muito mesmo. E até a próxima!